Fala turma, tudo bem? Hoje nós vamos falar aqui de ética e moral no contexto filosófico. Escuta-se bastante, é ético, é antiético, é moral, é imoral. Então a reflexão vai estar voltada para estas questões aí, éticas e as questões morais. Mas sempre, e lembrando, na visão filosófica, tá certo? Acompanha aí com a gente. A ética ela está associada, como diz aqui, ao estudo fundamentado dos valores morais, que orientam o comportamento humano em sociedade. Então vamos entender legal que vem a ser esta questão ética e moral. E no final eu vou passar aqui o ponto de vista de Aristóteles e de Kant, a visão que eles tinham sobre ética. Então acompanha a gente até o final, tá bom? Lembrando que a moral é o conjunto de regras aplicadas no cotidiano e usadas continuamente por cada cidadão. Então, moral, conjunto de regras de determinada sociedade que são aplicadas no cotidiano. Estas regras, essas normas morais, elas que orientam cada indivíduo, norteando as suas ações, seus julgamentos sobre o que é moral ou imoral, sobre o que é certo ou errado, o que é bom ou mal. Então, quando você tem determinadas atitudes, né, aí você faz uma reflexão. Opa, essa atitude é moral ou ela é imoral? Eu estou dentro das normas morais que são determinadas pelos grupos sociais, das normas morais que são determinadas pelas leis, pelos códigos, né? Estou dentro da moralidade. E a ética? A ética vai fazer uma reflexão sobre esse comportamento moral. Vamos entender. Já a ética é o conjunto de conhecimentos extraídos da investigação do comportamento humano. Explicar as regras morais de forma racional, a ética tem essa finalidade. Explicar ali as regras morais de forma racional, fundamentada, científica e teórica, através de legislações que legitimam este comportamento perante a sociedade. Vocês entenderam? Então, as sociedades, né, têm suas regras morais, têm as normas morais. O que você deve ou não fazer. O que aquilo é bom para aquela sociedade. Então, isso é um comportamento moral. Eu pergunto para você, andar sem roupa nas ruas é um comportamento moral ou imoral? Isso vai depender. É claro, você não vai tirar a roupa e sair andando pelado aí. Totalmente imoral. A pessoa foi vítima de acidente, você precisou tirar as suas vestes, cobrir aquele que estava ali quase morrendo. Se for fazer uma análise ética da coisa, você salvou uma vida. Mas vamos lá. Esta reflexão sobre a moral e a ética ainda. Em um contexto filosófico, ética e moral possuem significados diferentes, porém bastante relacionados nas questões de condutas de um indivíduo em determinada sociedade. Eu vou dar alguns exemplos aqui. Ajudar a quem precisa. Nós estamos aí em época de pandemia. Muitas pessoas estão precisando. Questões materiais, apoio psicológico, emocional e assim por diante. Mas vamos levar por alguém que esteja pedindo uma ajuda financeira. Aí você tem a opção de ajudar ou não ajudar. Então, pela ética, você não seria obrigado a ajudar em nenhuma das situações. Por quê? Vamos lá. Entretanto, a moral, por estar relacionada com os valores individuais, pode permitir com que reflita sobre aquela situação e ofereça ajuda necessária. Então, o fato de você não ajudar não foi uma atitude antiética. Foi uma escolha que você fez de não ajudar. Por exemplo, tem aquelas pessoas que pedem nos cruzamentos, aí você fica, se eu ficar ajudando ou dando alguma esmola, alguma coisa assim,
eu vou estar incentivando essa pessoa a pedir cada vez mais e ela não vai arrumar um emprego nunca, e não quer saber a causa, e fecha o vidro, aquela coisa toda. Uma escolha sua. Já tem outro que não, eu vou agir desse jeito, vou ajudar porque ela talvez não tenha mesmo outras condições. Então, ajudar a quem precisa, numa visão filosófica até então, não é considerado uma atitude, já que você não ajudou, né, antiética. É uma escolha sua. Mas nós sabemos que está relacionada aos valores, como eu já disse, né, aos valores individuais, que te leva a refletir sobre a situação da pessoa. E aí você acaba fazendo essa ajuda. Agora, cometer atos ilícitos, né, como roubar, matar, que são possíveis ali de punições, entendemos que pela ética, então, o que aconteceria? É uma atitude ilegal, né? Esta é uma questão importante para ser refletida dentro dos conceitos da moral e da ética, porque moralmente falando, não condizem roubar, matar e coisa desse tipo, né, com os bons valores e costumes da sociedade. Portanto, sabemos que cometer atos ilícitos, como roubar, matar e coisa desse tipo, são considerados pela ética e pela moral ações que possuem punições, sejam legais ou morais, sejam elas, né, essas punições legais ou morais. Beleza? Outro fator aqui, como exemplo, para a gente entender bem o que é essa questão, o que é moral, o que é moral, o que é ético, coisa desse tipo, é o fato de jogar lixo na rua, né? Este também é um exemplo onde a reflexão sobre a ética e a moral são postas em prática. Vamos ver, se ao caminhar ali por uma via pública, aí você vê alguém que está descartando ali uma embalagem vazia, pela ética ela deveria jogar esta embalagem aonde? No lixo. Seria o correto. Inclusive pela moral. Por quê? Ela decide jogar esta embalagem na via pública, e o que pela ética, apesar de não ser uma atitude punitiva, é tida como algo ruim. Pois além de sujar a rua, essa pessoa pode estar dando ali um mau exemplo, para que outros indivíduos possam vir a cometer este mesmo ato. Então, num sentido assim mais amplo, a finalidade das duas é muito importante e semelhante, né? Pois tanto a ética quanto a moral, elas são responsáveis por construir, presta atenção, hein, gente, as bases que vão guiar a conduta do homem e a melhor forma de agir em sociedade. Então, a ética e a moral, elas vão construir as bases que vão guiar a conduta do homem e a melhor forma de agir em sociedade. Daqui a pouco nós vamos ver qual que é a visão de Aristóteles e Kant sobre essa questão da ética. E ali, outro e último exemplo meu, antes de eu chegar aqui até os filósofos, seria furar fila. Furar fila em locais de atendimento público, como banco, restaurantes e assim por diante. O correto pela ética seria o quê? Respeitar a ordem e aguardar a sua vez. Entretanto, esta ação não é algo que implique grandes punições, né? E uma pessoa pode cometer, se ela achar que ela esteja correta a fazer isso, né? Mesmo que moralmente não seja o mais correto. Então é muito interessante você fazer essa diferença daquilo que é moral e daquilo que é ética. Aí nós estamos até agora fazendo essa reflexão, que a moral ela está ligada aos costumes, às tradições, às normas de convivência de um grupo, de uma sociedade, enquanto que a ética ela faz reflexão sobre esse comportamento moral. É legítimo esse comportamento? Talvez seja legítimo nesta sociedade e em outra, né? Talvez aqui você acha importante. Nós sabemos maltratar animais. É totalmente uma atitude agressiva. É uma atitude inaceitável. Mas nós sabemos de alguns lugares por aí que as pessoas matam os animais para que eles possam fazer pesquisas, para que se não deu certo, isso, né,
está aceito, né? E assim por diante. Então é importante que isso varia de um lugar para o outro. Andar com as roupas, opa, que é moralmente correto e adequado. Já tem certos grupos que poucas roupas, ou quase nada, não é uma atitude imoral. Pela visão ética, também não é antiético. Mas o que diz Aristóteles? Aquele que viveu na Grécia Antiga, focou o seu estudo no conceito de virtude. Né? Ele escreveu um livro chamado Ética a Nicômaco, então, para seu filho. E nele afirma que ética está relacionada com a busca da construção pessoal de um ser virtuoso. Né? A busca da construção pessoal de um ser virtuoso. Logo, o fim das ações humanas é a virtude. E o que seria a virtude para Aristóteles? É praticar a justiça. Né? E esse preceito está relacionado com a justa medida. Então, você que está estudando aí para o Enem, para concursos, quando você ouvir falar de Aristóteles, no que diz respeito ao conceito de ética, você vai lembrar da virtude e justa medida. O filósofo diz que o indivíduo deve sempre evitar os extremos e seguir o justo. Ou seja, aquilo que se ajusta segundo ele. Entendeu? Seguir o justo, evitar o extremo. Vou dar um exemplo. Você está estudando para o Enem. E ali você estuda 12 horas por dia. Justo? Ou você está no extremo? Claro que é o extremo. Tem necessidade de todos os dias você estudar 12 horas. Mas aí você também não se dedica a nada, apenas meia hora por dia. Também está estudando pouco demais. Então você tem que ter ali, justa medida na visão de Aristóteles. Tá bom? Vamos entender bem essa questão. A ética aristotélica é também conhecida como ética teleológica. Não é teológica. Teleológica. Teleológica. Esse termo é de origem grega, da palavra telos, que significa finalidade. Então, ética teleológica tem que ter uma finalidade. Aristóteles afirma que tudo possui uma finalidade. E nós estamos aí, na vida, em busca de uma finalidade. Qual é a finalidade maior? Ser feliz. Ninguém estuda, trabalha, faz toda a correria da vida para ser infeliz. Esta é a visão aristotélica. Esta finalidade é ser feliz. Todas as ações humanas objetivam a felicidade. Até mesmo objetos inanimados. Que não tem vida, é claro, né? Como, por exemplo, ler um livro. Ele só será feliz quando realizarem o seu objetivo. O livro, né? Seria o livro ser lido. Então, até objetos inanimados estão ali em busca de realização, em busca da felicidade. Ser lido, está havendo uma realização. Continuando ainda, em síntese, Aristóteles afirma que a base ética é a finalidade de ser feliz. Então, guardem bem esses conceitos filosóficos da visão aristotélica, né? A base ética é a finalidade de ser feliz. O que julgamos como bom e mal, ou bem e mal, está relacionado com o que acreditamos que irá suprir melhor nosso estado de espírito de ser feliz. Um homem, segundo Aristóteles, só é virtuoso quando alcança a felicidade. E para tal, ele precisa seguir a justa medida. Lembra? Justa medida, o equilíbrio. Não pode ser 8, nem pode ser 80 na visão aristotélica sobre a questão ética. Né? Kant foi um dos principais filósofos iluministas lá do século XVIII. O século das luzes influenciaria em seus trabalhos na valorização
do racionalismo, ou seja, o apreço pela abordagem racional dos temas envolvendo o homem, fugindo de explicações metafísicas até então. Kant, nós vamos ver qual que é a visão filosófica dele sobre essa questão ética, baseada em quê? É agora. A ética kantiana afirma que o que deve guiar ações do homem é a razão. Ela deve ser universal, independente da cultura que o indivíduo insere-se. Antes de realizar qualquer ato, devemos nos perguntar: isso fará o bem do coletivo? Se sim, é uma atitude ética. Se não, é antiético. Muito interessante isso aí, hein? Fará bem ao coletivo, na visão de Kant? Se sim, é uma atitude ética. Se não, antiético. Kant também diferencia dois tipos de ações: agir por dever e agir conforme o dever. Vamos entender isso aqui? Vou falar primeiro do agir conforme o dever. É quando agimos objetivando um outro além da própria ação. Seria uma ação antiética. Vou dar um exemplo. Você deu a esmola. Você falou: opa, dê esmola, porque eu dando esmola, garantindo um lugarzinho lá no céu. Opa, que atitude sua na visão kantiana? É ética ou antiética? Claro que na visão kantiana, antiética. E numa visão minha também particular, eu acredito que está sendo antiético, sim. Agir conforme o dever. Quando agimos objetivando um outro fim, além da própria ação. Seria uma ação antiética. Né? Agora, o agir por dever é quando objetivamos a realização da própria ação sem ganhar nada em troca. Essa seria uma ação ética. Poucas pessoas fazem, né, ações ou realizam ações sem pensar em nada em troca. O bom seria, né, que se fizesse sem pensar só no retorno. Né? Nós sabemos que muitas ações são derivadas e têm como consequência um retorno, fruto daquilo que você fez. Né? Mas é diferente daquela ação interesseira, daquela ação muitas vezes que massacra o outro, que sacrifica o outro para que você possa ser beneficiado. Então é assim, gente, que nós estamos aí indo para o final. Por fim, Kant desenvolve um de seus principais conceitos, o imperativo categórico. Para ele, quando o indivíduo encontra-se diante de um dilema, sem saber o que seguir, ele deve perguntar-se: seria saudável para a sociedade se todos fizessem isso que estou prestes a fazer? Olha que legal isso aí, hein? É como se fosse a empatia, né? Ele chamou aqui, ó, imperativo categórico. Sem saber, né? Ó, ele deve perguntar-se: seria saudável para a sociedade se todos fizessem isso que estou prestes a fazer? Se não for, você deve evitar a ação através do uso da racionalidade. Show de bola! E aí, gente, a gente encerra esta aula sobre a ética e a moral. Acompanhe aí nossas aulas, né? Tenha dúvida? Escreva aí nos comentários e com certeza nós vamos sanar. Até a próxima aula. Valeu, gente. Tchau, tchau.